Vamos lá, no telão, tema desta noite, cuidando dos pensamentos. Quem controla sua mente? Quem controla? Você sabe que ter o controle de algo é de um poderio extraordinário. Quem controla? Quem controla os seus pensamentos? Você? Deus? O diabo? Quem controla a sua mente? Quem? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém pode instruir Deus, logicamente, Deus é Deus. Nós, porém, nós não instruímos Deus, mas hoje, que somos salvos por Cristo e estamos em Cristo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga com toda a fé, com toda a ousadia, com toda a certeza: eu posso pensar como Cristo pensa. Eu tenho a mente de Cristo. Amém. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Com essa mente de Cristo ativada, Pai amado e bendito, nós ativamos essa mente para pensar, para receber, para refletir, Jesus, para internalizar, ó Deus, para crer, para agir, para falar de acordo com aquilo que Tu és, com aquilo que Tu pensas, com aquilo que Tu dizes, Jesus. Neste momento, Jesus, neste momento, Pai, convém que eu, bispa, pastora Solange, diminua, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido neste lugar. Que não seja eu, mas sejas Tu, Senhor. Usa apenas os meus lábios, usa o meu corpo, Jesus, como Tu quiseres, para falar aos Teus filhos. Eu quero ser apenas instrumento da Tua graça e da Tua glória. Mas eu sei, Pai, que essa palavra virá acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. E que os sinais que já estamos vendo são apenas sinais para nos mostrar, Jesus, que é por esse caminho que nós devemos ir. Que o Senhor vai manifestar é grande, é infinitamente maior do que tudo que nós já pensamos até o dia de hoje e que já Te pedimos, Pai. E nós nos abrimos para essas verdades, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E o povo que ora crendo comigo, diga amém. Amém. Dê um aplauso forte, barulhento, expressivo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, minha bispa Silmara. Muito obrigada, que bom que você já está de volta da sua semana de férias, louvado seja Deus. Bispa Renata também, bem-vindas mais uma vez. Nós estamos aqui para crescermos, ninguém vai sair daqui do mesmo tamanho. Você sabe que depois que a mente expande, não tem mais como voltar para o mesmo tamanho? Glória a Deus! Então é tempo de expansão de mente, você não será mais a mesma pessoa. Nem os seus pensamentos serão mais os mesmos pensamentos. Amém? Então, amados do Senhor, amados meus, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, filhos amados, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, chamados para reinar em vida, através de Jesus Cristo. Eu quero aqui começar com uma afirmação bem séria para a consciência da igreja. A igreja de Jesus, nesses tempos do fim, nesses tempos finais, ou a igreja que caminha para os tempos do fim, a igreja presente, mas que será com certeza a igreja que Deus está preparando para ser a igreja do futuro, que vai antecipar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja precisa tomar posição urgentemente. Nós precisamos de nos posicionar. Quando eu digo a igreja precisa tomar posição, não é a placa da igreja, não é o nome de uma denominação. Igreja não é parede, igreja é gente, eclésia, os saídos para fora do mundo. Nós, que o Senhor buscou no império das trevas, nos tirou de lá, nos transportou para o seu reino de amor. Nós somos a eclésia, nós somos a igreja, nós somos os tirados do mundo, do império das trevas. Então é essa igreja de Cristo que precisa urgentemente tomar posição. Por quê? Porque existem coisas para serem tomadas de volta, que a igreja ao longo do tempo perdeu. Que a igreja ao longo do tempo deixou de
pregar, de ensinar, de viver consequentemente, não é? E para que a igreja precisa tomar de volta alguns credos, algumas crenças, alguns padrões bíblicos, algumas regras bíblicas, princípios de Deus? Ora, porque para que as coisas aconteçam do jeito que tudo está escrito na palavra, nós precisamos viver no padrão de Deus. E esse padrão de Deus tem se perdido. O mundo tem entrado dentro da igreja, conceitos, enfim, filosofias vãs, né? Coisas da sociedade, coisas do mundo, coisas malignas, têm adentrado, de certa forma, ou de grande forma, muitas portas dentro da igreja chamada igreja cristã, né? Mas Deus conta com a sua própria igreja para tomar essa posição e reassumir o seu papel. Papel de a concentração dos salvos. Nós somos a reserva moral do planeta. E nós precisamos urgentemente resgatar isso. Nós somos a luz do mundo, nós precisamos resgatar essa luz. Nós somos o tempero desta terra, nós precisamos resgatar esse sabor. Quando a igreja não estiver mais aqui, que Jesus voltar, aqui perdeu o sabor, perdeu luz, é trevas total. Então, aqui, nós temos que entender qual é o nosso papel como igreja. A Bíblia diz que o mundo, que, enfim, a criação geme por conhecer, tem uma grande expectativa por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Quer dizer que nós precisamos, como igreja, resgatar esses verdadeiros filhos de Deus. Porque estão gemendo aí fora, por nos conhecer. Mas conhecer a nós, o que nós temos de diferente de outras pessoas? O que nós temos de diferente de outras igrejas? Amém? Então, existem coisas que precisam ser tomadas de volta. E para isso, Deus conta com o seu povo. A mente, que é o que nós estamos trabalhando aqui já há 6 cultos, né? O cuidado dos pensamentos, da mente. Nós temos que entender que a mente é o campo principal, é um campo principal de batalha dos filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você tem que conhecer definitivamente, você não pode pensar diferente do que a Bíblia ensina, que a sua batalha não está na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida física, de saúde do seu corpo, nas suas emoções, na sua família. Você precisa entender onde é que está a sua batalha. A sua batalha, ela é travada num campo. Um campo chamado a sua mente. Então, a sua maior batalha, principal batalha, está sempre acontecendo na sua mente. É na mente onde cada filho de Deus decide se andará em vitória ou em derrota. Então, eu disse que hoje era para gente grande essa mensagem. Por quê? Porque nós estamos parando com as historinhas. Aquelas historinhas que nós contamos para justificar por que a gente não está onde deveria estar. Por que a gente não tem o que a Bíblia diz que nós já deveríamos ter? Por que a gente não realiza, por que a gente não é, no dia a dia, na prática, aquilo que a Bíblia diz que nós somos e que nós podemos fazer, podemos realizar? Então, quando eu digo que nós estamos parando de contar historinhas, nós estamos parando de achar coisas para justificar porque nós não estamos onde Deus diz na sua palavra que é nosso direito e nossa herança. Então, existe um campo de batalha que, se nós não entendermos onde é que se travam as batalhas da nossa vida, nós vamos continuar achando que a nossa luta é ali no local de trabalho, que é contra aquele superior, aquele chefe, que é contra aquele colega de trabalho, que a nossa luta é contra a política do Brasil, que é contra a economia do mundo, que a nossa luta é contra um diagnóstico médico. Olha, amados, nós temos que decidir, e nós decidimos isso. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você, se você vai andar nesta terra em vitória ou se você vai andar nesta terra em derrota. Se o seu caminho será um caminho de santidade ou será um caminho de carnalidade. Se
o seu corpo será sadio, será um corpo saudável, ou se o seu corpo será enfermo. Então, aquele que ocupa o maior tempo em sua mente, e nós vamos falar sobre isso já já, é quem terá o controle para levar vantagem em seu reino. Existe uma palavra do apóstolo Paulo que é muito interessante. Ele diz assim: não reine, portanto, no vosso corpo, não reine. Isso significa o quê? Que existe alguém reinando. Ora, essa pessoa não está reinando pulando aqui dentro de mim, do meu corpo físico. Existe alguém reinando onde acontecem o quê? As batalhas. Existe alguém reinando no meu cerne, onde está o centro das decisões, da vontade, o centro do pensamento, dos meus desejos, das minhas crenças, daquilo que eu sinto, daquilo que eu falo, daquilo que eu concebo. Então, aquele que ocupar maior tempo na minha mente, será o que terá o maior controle para levar vantagem para o seu reino. Existe um reino espiritual e existe um reino carnal. Amém? Então o apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, a vossa carne, não reine, não deixe a sua carne reinar. E a gente pensa, como é que a minha carne reina? Não é o meu corpo físico. O meu corpo físico, ele só obedece a comandos que estão aqui na minha mente. A minha boca só fala obedecendo a comandos que nascem primeiro, são gerados na minha mente. Os meus sentimentos só existem e eles se manifestam depois de alguma coisa ser concebida primeiro aqui na minha mente. Então, você decide quem é que ganha essa batalha. E eu sei que alguns vão ficar chocados aqui, mas eu vou chocar para depois explicar biblicamente. Você decide quem ganha a batalha da sua mente, é Deus ou é o diabo? Como assim, bispa? Olha, amados, vamos deixar claro uma coisa. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus. Quem é o nascido de Deus? É a pessoa que passou pelo novo nascimento, é o convertido, é aquele que é nova criatura, aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ele diz: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E aí algumas pessoas pensam que o maligno não toca em mais nada. E a pessoa vive aqui nesta terra num mar de rosas. Aqui não é mar de rosas, coisa nenhuma. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que eu posso ter bom ânimo? Jesus disse: eu venci. Eu estou na tua vida. Ok. Por que nós não vencemos o dia a dia? Por que nós desanimamos? Jesus disse: tem de bom ânimo. Por quê? Porque se trava uma batalha na nossa mente, que há uma guerra entre dois reinos. O reino de Deus e o reino do inimigo. O inimigo verdadeiramente não pode tocar você. Ele não pode alterar nada que Jesus fez na sua vida. Jesus fez uma obra completa. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, entra no seu espírito e se torna um com você. Então o seu espírito está completo, o seu espírito está perfeito. Então existe um reino atuando dentro de você, que é o reino de Deus. Você recebeu a Jesus, você recebeu o reino de Deus. Você faz parte desse reino. Tudo bem até aqui? Só que agora eu tenho algo aqui bombástico para todo mundo entender. O que acontece, que eu expliquei aqui, que desde o ventre materno, nós estamos recebendo o quê? Informações, conhecimentos, imagens, que formam numa sequência um filme, histórias. Nós estamos participando de coisas, nós herdamos geneticamente coisas dos nossos pais, dos nossos antepassados. E depois, o mundo vai jogando em nós coisas e coisas e coisas que nós somos o quê? Purinhos, crianças.
esponjinhas, nós vamos absorvendo tudo. E isso vão formando as nossas crenças. Os irmãos estão entendendo? Então preste atenção. Mesmo que nós tenhamos nascido num lar evangélico, o que não é muito comum, tá? A grande maioria não nasce em lar evangélico no Brasil. Vem do catolicismo, do espiritismo, enfim, da Umbanda, e, enfim, de todo esse sincretismo religioso. Mas mesmo que uma pessoa tenha nascido num lar cristão, num lar evangélico, ela não nasce salva, ela nasce morta em delitos e pecados. E ela vai ter um dia em que está determinado pelo Senhor, o dia do poder de Deus, em que ela vai ter um encontro com Cristo, porque Cristo vai buscá-la. Porque ela está morta espiritualmente. E Cristo vai lá buscá-la para salvá-la, para tirá-la do império das trevas. Só que até esse dia, crenças já foram formadas, paradigmas já foram estabelecidos. Então, até esse dia, nós vimos muita coisa à nossa volta. Eu não sei de onde você vem, eu sei de onde eu venho. E mesmo quem veio de um lar chamado equilibrado, de uma família razoavelmente com padrões morais, nós vimos muita coisa errada. Nós estávamos no mundo, nós estávamos cegos. Então eu quero que você pense o seguinte: toda pobreza que você viu, foi obra de Satanás. Porque pobreza não vem de Deus. Toda miséria que você viu ou viveu, toda escassez, toda perda, não veio de Deus, veio de Satanás. Quando você viu seus pais se divorciarem, ali você estava recebendo o dedo de Satanás. Quando você viu algum tipo de violência na sua casa ou no seu bairro, quando você viu qualquer coisa fora do que é bom, perfeito e agradável, ali estava o dedo do diabo. Então o diabo foi o grande responsável por colocar crenças, por arrumar circunstâncias, porque ele sabe o que essas circunstâncias, o que o visual, os sentidos, os 5 sentidos, visão, audição, né? Paladar, olfato e tato, tem de poder de absorver o que está à nossa volta. Então o diabo é sujo, ele é astuto. E enquanto nós não estávamos em Cristo, ele usou todo o seu arsenal mundano, profano. Ele usou os dele, ele usou os filhos da perdição, ele usou religiões macabras. Ele usou tudo que é contra Deus para passar as crenças que ele bem quis para mim e para você. Coisas que ficaram impregnadas na nossa mente. Coisas que os nossos pais nos falaram, tadinhos, sem nenhum conhecimento. Coisas que na escola nós vimos ou aprendemos. Sei lá quem foram esses professores, quem eram os nossos coleguinhas, mas ali tinha gente energizada pelo capeta. Ali aconteceram situações que nós vivemos. Na escola, eu me lembro que o meu irmão vinha me chamar, eu era mais velha. Ah, estão batendo de novo no seu irmão. Então vejam, os meninos batiam nele, os maiores. Ele era muito quietinho. Iam lá e enchiam ele de pancada. E aí o que acontecia? Eu ia lá defender meu irmão. E eu batia nos moleques. Eu saía correndo atrás deles. Eu entrava em casas de pessoas que eu não sabia quem eram. Eu ia lá e falava, seu filho bateu no meu irmão. Eu podia apanhar. Jogaram todo o estojo dele. Colégio de freira, você sabe como é que é. Tudo muito secreto, mas acontecem as maiores barbaridades. Escondido. Pegaram o estojo dele e jogaram dentro do vaso sanitário. No banheiro dos meninos. Aí foram lá e falaram para mim. Eu era pequena também. Jogaram todas as coisas do seu irmão dentro do vaso sanitário. Quem foi? Onde que é? Imagina, era um prédio gigante. Qual banheiro? Tinha 1000 banheiros. Eu vou até eu achar. Achei o banheiro. Entrei no banheiro. Quem foi? Foi ele. Peguei o menino pelo cangote. Falei, vem aqui. Eu não ia fazer isso, mas eu falei, você vai pegar tudo que está lá dentro com a sua boca, porque eu vou enfundar você lá dentro. Não. Falei, então pega com a sua mão. Aí ele pegou. O que eu estou contando isso?
Bobeira de criança, de escola. Coisa boba. Que bobeira, bispo, você está contando isso? Isso. Criaram crenças dentro de mim. Dentro do meu irmão. Na minha família. Isso vinha já de sermos massacrados por pessoas até de parentes, até família. Por sermos pisados, sermos roubados. Por meus pais terem perdido tudo. Coisas eram criadas e geradas que, mesmo muito cedo, nos faz ter um tipo de comportamento. Você está entendendo o que eu estou falando? E nós chegamos até um encontro com Cristo uma hora. Eu não sei o que você viu. Eu sei o que eu vi. E não foi coisa muito terrível assim. Mas foram coisas onde sempre existia o dedo do diabo. Quem fazia essa malvadeza, ali era um energizado pelo diabo. Quem agia na defesa, era o quê? Uma carne que já estava cheia de ira pelas injustiças causadas com a minha família. Então você veja, as circunstâncias, os energizados, as situações, o que vai acontecendo, o que vai criando em nós? Um tipo de padrão de pensamento. Um tipo de padrão que vai moldando o seu caráter, vai moldando a sua personalidade. E quem dirigiu todas essas ações, amados, nós gostemos ou não disso, foi o Satanás. As coisas só não foram piores, porque Deus já tinha nos predestinado para Ele. Deus já cuidava de nós, mas nós não conhecíamos a Deus. Então você tem que entender o seguinte, quando Deus vai nos buscar, que é o dia que Ele fala, chega, vem para mim, agora você vai ser vivificado no teu espírito. Esse dia você vem para Jesus e você tem um encontro com Cristo. Você crê pelo Espírito. Você recebe o dom da fé espiritual. E o que acontece? Você crê em Jesus, o recebe, entende que a sua vida muda com Cristo. Mas você está num sistema religioso. E nesses sistemas religiosos, igrejas, religiões, também o diabo já tem a pata lá. E muitas vezes usa pessoas com Bíblia na mão. Eu já contei aqui, se levantou uma mulher dos demônios, uma mulher que dizia-se crente com uma Bíblia na mão. E foi orar por mim no começo da minha conversão. E disse, eis que o Senhor manda dizer que você vai casar com esse fulano aí, não sei o que, mas ele é riquinho, mas você nunca vai ser rica. Veja o que o diabo faz. Ele usa a carne de uma pessoa para estigmatizar algo, porque a minha família tinha tido muitas posses e tinha perdido tudo. Então eu já vinha de uma história. Aí Deus usa uma endemoniada de uma carne, de uma louca, para vir falar o quê? Você nunca vai prosperar. Você vai ter viver sempre na média. Então veja, até na obra de Deus, o diabo sabe como formar e fundamentar crenças e formar paradigmas. A ponto de nós prosperarmos tanto que eu me sentia mal. Eu chegava a pensar, eu não mereço isso, eu não posso ter isso. É pecado ter isso. Deus disse que Deus nada, Deus não disse nada. Então o que eu quero falar com todas essas experiências? Que eu tive as minhas e você teve as suas. E quando nós chegamos para Jesus, Lucas, sabe o que acontece? Nós nos encontramos diante de Cristo e diz, agora tudo vai mudar. Mas aqui dentro já está formado. A mente já tem paradigmas. E aí a gente vem para a igreja. Infelizmente, algumas igrejas já ajudam a perpetuar paradigmas, dizendo que você não pode ser próspero, que Deus gosta de pobreza. A igreja católica prega isso, o espiritismo prega isso. Aí você vai para algumas seitas chamadas evangélicas e diz, dá tudo o que você tem para pregar-se o evangelho, porque você não precisa de ostentar nada. Jesus gosta dos humildes. Humildes sim, pobres e miseráveis nunca esteve nos planos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, as nossas crenças vão se perpetuando. Aí a graça chega. Agora sim, agora vai tudo para o lugar, porque a graça traz o quê? Mistérios que estavam ocultos revelados. Os olhos são iluminados. Os irmãos estão entendendo?
Aí é por fé, não é por obras. Não preciso de sacrifício, não tenho que pagar o preço. Aleluia, Jesus pagou o preço. Eu não sigo Jesus da carne, eu sigo o ressurreto. Está escrito, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E a gente ouve essa palavra e diz, chegou a minha vez. Cantamos muito, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de... E eu pergunto, cadê a colheita? Cadê a vitória? É uma aqui, outra ali, uma colheitazinha aqui. Mas eu pergunto para os irmãos, isso é reinar em vida? Não. Cadê o versículo na prática? Cadê a promessa manifesta? Porque tem promessa que é lá para a glória. Então eu não posso cobrar agora, é só depois que eu morrer. Nem você. Mas tem um monte de promessa que é para agora. Por isso que eu disse, aqui está se levantando uma pessoa inconformada. Porque se a promessa é para agora, e Jesus na cruz consumou, e é meu direito, e eu estou nessa herança, eu quero agora. Bispo, isso é orgulho e prepotência? Isso é paradigma. Dizer que é orgulho e prepotência é crença do diabo. Então nós temos que confrontar as mentiras. Porque nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos dar um jeitinho para justificar por que nós não estamos reinando em vida. É o tempo de Deus. Querido, você vai morrer e o tempo de Deus não vai se cumprir na sua vida? Que Deus é esse? Não, está errado. O tempo de Deus tem um tempo perfeito, mas é aqui em vida. Para as coisas acontecerem, para as coisas se manifestarem. O Deus que me salvou, Ele disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolve a salvação e vê o que acontece na tua vida. E a gente vai, caminhando, achando que está tudo bem. Só que a gente passa o tempo todo com um campo de batalha mental. Que ninguém ensina para a gente. Ensina a carne e o espírito, Só que você sai daqui e o que acontece? Aonde vai o espírito? Sei lá. Às vezes até no culto. Quantas pessoas estão sentadas no culto julgando, criticando, a mente está voando, está pensando não sei aonde, está doido para pegar o celular, vai mandar uma mensagem falando alguma coisa. Você está vendo o campo de batalha? Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, no dia a dia, na prática de vida, não espiritualmente, é resultado das crenças e dos paradigmas. A nossa realidade, queridos, é exatamente tudo que nós vivemos pensando. Você sabe decor, Provérbios 23:7. Como imagina em sua alma, assim é. Como você pensa, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus paradigmas, assim você é. Você não é o que você diz, você é o que você vive, o que é a sua realidade. É isso que você é. Então, nós temos que responder essa pergunta hoje. Quem é que reina de fato? Somos nós que reinamos em vida? É Deus que está reinando conosco na nossa vida e nos fazendo reinar? Ou é o diabo? Então, quando diz que você é nascido de Deus e o diabo não te toca, ele não toca na tua salvação. Você nasceu de Deus e o diabo não toca no livro onde está o teu nome, desde a fundação do mundo. O diabo não toca na obra que o Senhor fez no teu espírito. E o diabo não encosta sequer em você. Sabe por quê? Porque ele não precisa fazer isso. Ele já estragou você e a mim aqui dentro, desde do ventre materno, da barriga da nossa mãe. Ele impregnou o que ele quis, usando as pessoas que estavam à nossa volta, usando circunstâncias, usando situações. E o estrago é muito grande aqui dentro. Então, eu sempre disse isso, mas agora eu quero aumentar a compreensão. Nós somos espíritos perfeitos, completos, com uma carne estragada. Mas não é a carne, meu bracinho, minha perninha. Onde é que está estragado? A mente. Ela está estragada pelo pecado. Por aquilo que o diabo fez e introgenou. Acho que é isso. Então veja bem. Essa pergunta nós temos que responder. Quem é que ocupa a nossa mente na maior parte do tempo? Pode ser que o diabo ocupe a nossa mente aqui dentro da igreja.
Não é que o diabo entra na pessoa. Presta atenção. O diabo não pode entrar em ninguém que tem Jesus. O diabo não pode possuir ninguém que teve um encontro com Cristo. Porque quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Está no nosso espírito. Então não há espaço para demônio entrar, para diabo entrar. Aqui não tem manifestação, pessoas estribuchando. Porque aqui tem salvos. Só tem isso onde não tem salvos. Então preste atenção. O diabo não precisa entrar em ninguém, tocar em ninguém. Ele não pode fazê-lo e nem faz. Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Mas o estrago que ele fez nas nossas mentes é tão grande que basta ele arrumar circunstâncias na sociedade, no mundo que jaz nele, para que todo o estrago lá de dentro já se conecte ao exterior. Quem está entendendo? Amém? Então, olha o que diz Provérbios, por favor, né? 4:23. Eu quero que você, né, preste bastante atenção nessa palavra, porque quem controlar a nossa mente terá poder de influenciar todo o nosso ser, sem nos tocar sequer. Só influência. Só influência. O diabo sabe tudo o que ele já fez. Ele conhece toda a nossa forma de pensar, desde o tempo que a gente não era convertido. Ele sabe os estragos todos. Então, quando ele quer, ele lança um dado inflamado. Como? Ele coloca uma situação que ele sabe que aquela pessoa está doidinha para que aquilo aconteça na vida dela. E essa pessoa diz, uau, é Deus abrindo uma porta. Porque aqui dentro tem um desejo ligado a uma crença ou a um paradigma que você está doido para que aquilo aconteça. Porque aquilo satisfaz a sua velha natureza. Isso é o velho homem. Quem está compreendendo? Então diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E a palavra coração aqui, já expliquei no original, é mente. Guarda a mente, guarda os pensamentos, porque dele, dos pensamentos, da mente, procedem as fontes da vida. Olha essa versão, vou pôr uma versão para quem não tem muita facilidade de entender essa linguagem da Bíblia. Coloca aquela outra frase. É uma outra versão do mesmo texto, tá? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ficou mais claro? Então, Deus nos deu a capacidade de pensar. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de refletir, de criar. E com a queda do homem, por causa do pecado, a mente, ela foi canalizada para o mal. O pecado corrompeu a mente. E aí, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a nossa mente, preste atenção, passa a ter a influência maravilhosa, tá bom? E vital do Espírito Santo de Deus. Passa a ter a influência. Por quê? Porque quem está na nossa vida agora é o próprio Cristo, na manifestação de Espírito Santo. Então, nós temos como pensar como Cristo pensa. Ele tem o poder de influenciar os nossos pensamentos, mas a nossa mente, que é a nossa velha natureza, não se converte, a carne não se converte. Então nós vamos conviver com a mente de Cristo, com a influência do Espírito Santo e aquele lixo todo das nossas crenças e paradigmas até a nossa conversão. Quem está entendendo isto aqui? Está difícil, igreja? Estou tentando transmitir de uma forma bem simples, sem palavras técnicas ou muito teológicas, para que todo mundo entenda exatamente o que se passa nesse campo de batalha, né? Então, o apóstolo Paulo, voltando lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo afirma, e aqui tem uma revelação tremenda. Ora, se quando você crê em Jesus, quem se une ao Espírito de Deus é um... O que é que foi na sua vida? O que entrou e se uniu com o seu espírito? O Espírito de Deus.
E o que é que Paulo fala? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que significa isso que o apóstolo Paulo está afirmando? Que o Espírito de Deus é a mente de Cristo. Então, quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, aí já tem a mente de Cristo. Tá bem? Então diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, a fonte dos pensamentos insondáveis de Deus, que nenhum homem natural, um homem sem Cristo pode penetrar, não pode. Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Nenhum homem natural conhece a mente do Senhor. Não é? Agora, Deus partilha dos seus pensamentos, do seu poder, da sua vida, com cada um de nós a partir do momento da salvação. Só que se eu não sei disso, eu vivo de Bíblia na mão, frequento uma igreja, digo, tive um encontro com Cristo, sou salva, tenho vida eterna, isso para os que creem que não se perde a salvação, né? Mas a minha vida é dura aqui. Afinal está escrito, cada um, quem quer seguir Jesus tem que carregar a sua cruz. Errado. 2, afinal eu tenho uma maldição de família, uma maldição hereditária. Errado. 3, é o diabo armando coisas para mim. Errado. 4, as coisas não acontecem porque não é o tempo de Deus. Errado. Eu disse que eu ia falar domingo, mas já estou adiantando aqui. Quantas desculpas nós damos? Quantas desculpas nós damos? Não acontece porque é uma tribulação. Tribulação, a Bíblia chama de leve e momentânea, não é pesada e a vida inteira. Então não é tribulação. Se a sua vida não muda, não é tribulação. Não, é uma provação. Provação é uma prova. É um período pequeno para que você seja, a sua fé, na verdade, seja testada e aprovada. Você não tem uma vida inteira para ter a fé testada e aprovada. Então não venha que é uma provação. Uma vida de provação, não existe isso. Então não é tribulação, não é provação. Não é diabo. Você não tem como ser possuído pelo diabo. Não é maldição hereditária, porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Não é cruz que você tem que carregar, porque Jesus carregou a cruz para que nós não tivéssemos que carregar cruz nenhuma. E quando ele diz, carregue a sua cruz e siga, é para você ter o sinal de Cristo na sua vida e segui-lo. Não é para carregar cruz. E ainda dizer que situações difíceis são cruzes, onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Os irmãos estão entendendo? É o tempo de Deus. Já falei aqui, que tempo de Deus? Todas as coisas têm um tempo determinado. Há tempo para todo propósito. Agora, não há uma vida inteira para que um propósito se cumpra. Senão, a Bíblia não está sendo coerente. Então, veja. Nós temos a mente de Cristo. Não é que nós temos o cérebro de Cristo. Nós temos os pensamentos de Cristo. Nós temos o poder de Cristo. Nós temos a força de Cristo. Muitos cristãos, amados, estão perdendo batalhas na vida porque ainda não têm ganho as batalhas em sua mente. Vou lhe dizer, com todo respeito, temor e tremor, todas as batalhas que eu e você perdemos na vida, sejam pequenas ou sejam grandes, é porque nós não temos ainda vencido as batalhas na nossa mente. Quando a gente começar a vencer as batalhas mentais, a gente vai começar a vencer as batalhas externas da nossa vida. Amém? Nós não podemos conquistar coisa alguma na vida sem primeiro conquistarmos o domínio dos nossos pensamentos. Então, se eu não penso insistentemente com a mente de Cristo, se eu não tenho este domínio, se eu não conquisto isso, eu não tenho como querer conquistar outra coisa. Tem gente querendo conquistar uma vaga de emprego, uma vaga na faculdade, querendo conquistar a casa própria, querendo conquistar um apartamento maior, querendo conquistar uma viagem, querendo conquistar um casamento, querendo conquistar filhos, querendo conquistar
profissionalmente algo que realize a pessoa querendo conquistar no ministério. Tem gente querendo conquistar muita coisa, precisa querer conquistar o domínio da sua mente primeiro. Por que nós não conquistamos as coisas externas? Porque internamente não há conquistas ainda. A conquista pelo domínio dos nossos pensamentos. Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tá? Ali é espírito, coração aqui é espírito. De toda a tua alma, então é para amar o Senhor espiritualmente, com a alma, e aqui entra emoções, os sentimentos, tá bem? E de todo o teu entendimento. Entendimento é mente, é pensamento, com todos os teus pensamentos. E de toda a tua força, e com todo o teu corpo, com a tua capacidade de vida, né? Física. Então, a gente tem que prestar bastante atenção à situação da nossa mente. Por quê, bispo? Porque é impossível poder amar ao Senhor com toda a nossa mente, se uma parte da nossa mente não se submete a Cristo. Como é que eu vou amar o Senhor com toda a minha mente, se a minha mente está dividida? Então, eu sou uma hipócrita. Eu falo, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Com o espírito é fácil amar. O Senhor já está no meu espírito. Mas, com a minha alma só vai manifestar emoções. Você vê porque as pessoas não conseguem, né, como a gente tem falado algumas vezes, né, se dar totalmente num culto, prestar atenção, louvar, levantar as mãos, aplaudir, sorrir, manifestar com o corpo. Por quê? Porque a alma, ela é controlada pela mente. As emoções, os sentimentos, os gestos, são todos controlados pela mente. Então, se eu não tenho toda a mente de Cristo, se eu não conquisto esta forma de pensar, a minha mente dividida vai ter sentimentos divididos, emoções divididas, pensamentos completamente descoordenados, e o meu corpo vai ser isso. Nós domingo fizemos aqui algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas me procuraram e falaram, maravilhoso, mas eu não consigo fazer um gesto. Eu não consigo. Há um paradigma que precisa ser quebrado. Não consegue por quê? Não consegue por quê? Você é uma pessoa normal. Se um consegue, todos conseguem. Consegue, é para ser assim. Mas eu não consigo. Aí eu fui esmiuçando e uma pessoa disse para mim, eu tenho vergonha. Vergonha de fazer uma confissão de fé. Vergonha de mostrar o teu corpo, né? Expressando os teus sentimentos, as tuas emoções. Lógico, existem diferenças, os mais tímidos, os mais extrovertidos. Mas, amados, nós não somos bonecos. Nós temos vida em nós mesmos. Então, a nossa maneira de expressarmos isso, nós temos que expressar. Então, quando a gente diz eu não consigo, ou eu tenho vergonha, nós temos um paradigma aí. Alguém, o diabo, fez um estrago lá atrás. Porque aqui na hora de você fazer isso para Deus, você tem um impedimento. Porque se você tivesse com a mente de Cristo totalmente dominando os teus pensamentos, nada te bloquearia, nada importaria. Você faria sem o mínimo constrangimento. Quem está compreendendo isso? Olha o que diz Marcos, já falei, né? Tiago, desculpem, 1:8. Diz assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Falei no culto passado sobre este texto, né? O homem de ânimo dobre, no original, é o homem de mente dobre, e que significa um homem com mente dividida. Agora você sabe o que é uma mente dividida? Tem dois reinos num campo de batalha. O reino de Deus, o reino espiritual, e o reino da carne, onde já estão todas as crenças e os paradigmas construídos sem Cristo e pelo inimigo, com certeza, não é? Então, a inconstância espiritual que nós observamos às vezes em muitos cristãos é resultado de uma mente dividida. Quando você fala assim, por que um dia a pessoa está assim, um dia a pessoa está diferente? Você já teve essa experiência? Na igreja a gente tem várias vezes essa experiência. Você tem isso também no seu local de trabalho, na sala de aula, né? Tem algumas pessoas que dizem, eu não sei como ela vai estar hoje. Eu não sei como eu vou encontrar hoje. É imprevisível. Quando você tem uma pessoa que, sabe, muda nas suas frequências de ânimo, de humor, de emoções, né?
da maneira de se expressar, maneira de andar, tudo. Essa pessoa tem uma mente dividida, agora você entende. Ela tem uma luta muito grande. Eu estou falando aqui no caso de cristãos, né? De pessoas do Senhor, tá? Então, essa inconstância, um dia está na igreja, um dia não está na igreja, um dia ama todo mundo, um dia já está com raiva de todo mundo. Mente dividida, né? Então, a hora que ama todo mundo, a mente de Cristo está ativada. A hora que odeia todo mundo, que está com raiva, que está criticando todo mundo, está lá. As crenças e paradigmas todos. No campo de batalha, quem está vencendo? O diabo, mas não adianta a gente trocar por uma palavra mais bonita, porque não tem. É o diabo reinando na carne da pessoa. Uma vez eu ouvi o apóstolo num estudo bíblico sobre a carne e o espírito, dizendo assim, não, a pessoa diz, não, é o diabo. E ele diz, não é o diabo não, é o diabo da carne. É a marvada carne. É a carne, a carne. A carne é o diabo. Só que o diabo não está naquela hora agindo. Ele não precisa mais fazer isso. A carne está estragada, está corrompida. Mas, bispa, eu vou conseguir me livrar dela? Só quando você morrer, e eu. E enquanto isso, eu vou viver aqui com uma carne estragada? E como é que eu vivo com uma carne estragada para ela não estragar e azedar toda a minha vida? Não deixar minha realidade estragada. Quem vai vencer a batalha? A mente de Cristo. Ou você pensa como Cristo pensa em tudo. E pensar como Cristo pensa, amados, vamos também quebrar um paradigma aqui. Não é ser um carola. Uma pessoa... Cristo nunca foi um bitolado. Cristo, inteligente, ativo, entusiasmado, cheio de vigor, cheio de ânimo. Cristo, naquele Cristo, fazem os quadros de um coitado que é mais digno de pena do que de alegria. Fazem os filmes de Cristo, mas só mostra a Via Crucis. A Via Crucis é o pagamento do preço alto. Mas Cristo no dia a dia, Cristo não era um choramingas, não era um murmurador, era um animador. Cristo era uma pessoa, o maior líder que já existiu. O maior líder foi Jesus. A pessoa mais para cima, a pessoa mais autoastral, chamem como quiser. A pessoa mais equilibrada, a pessoa mais sábia, mais amorosa, foi Jesus. A pessoa mais divertida, mais engraçada. A pessoa mais que contava história, que, sabe, exemplificava para que todo mundo entendesse. A pessoa de melhor convívio que se tinha. Todo mundo queria estar com ele. Se ele fosse um xarope, ninguém queria estar junto. Então, não pense que ter a mente de Cristo é um negócio chato. É a melhor coisa. Aliás, é o melhor estado que um ser humano pode alcançar. Porque é esse que vai ter a mente de Cristo ativada, que vai ser capaz de reinar aqui em vida. A Bíblia diz, reinarão em vida através de. Através de. Então não é através de pensamento positivo. É através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem que estar no pensamento. Tem que estar no domínio da mente. Quem entendeu? Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, os fracos resultados na vida de um cristão é resultado de uma mente dividida. Mas não fique triste comigo, aborrecido, diga, essa série de mensagens está difícil, está pesada. Jesus certa vez disse, a porta é estreita e largo o caminho que conduz à perdição. Quando está tudo fácil, vem aquela palavra, chá com pão, aquele evangelho água com açúcar, olha, desconfie. Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa. Lembra daquele rapaz teu amigo, Bispa Silmara, da faculdade? Ele era um negro de uns 2 metros, sei lá, me lembro vagamente dele. Um amigo fervoroso que a Bispa Silmara tinha na faculdade de engenharia, um assembleiano poderoso, sabe? Daqueles de oração, de fé, fervor. E aí ele dizia, né, nas conversas íntimas entre os cristãos da sala, ele dizia, quando vem aquelas profecias alisando, aquelas profecias, água com açúcar, negócio, você fica desconfiado.
que esse Deus, Papai Noel, não é o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? Normalmente, quando Deus fala, ele vem para corrigir. Ele vem para educar, ele vem para exortar. E toda palavra que exorta, corrige, toda palavra que educa, os pais sabem disso. Não é muito, no começo, assim, muito agradável. Mas eu creio que você está se agradando, porque você, pelo Espírito, está entendendo onde é que Deus está te levando. É para você reinar em vida. É para você ser uma pessoa plenamente feliz e realizada. Amados, vamos acabar com isso, que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, não dá para ser plenamente feliz. Qual é o versículo que diz isso? Vamos buscar para mim. Se a Bíblia diz que aqui em vida nós podemos reinar com Cristo é o estado mais pleno de uma pessoa. Quem reina com Cristo, reina sobre qualquer área da vida e sobre todas. Não tem tempo ruim. Se levanta o inimigo, sim, mas se levanta para cair, já está derrotado, já está sentenciado. Amém? Então, com uma parte, né, da mente, muitas vezes a pessoa tenta fazer aquilo que a Bíblia diz, e até faz. E com a outra, às vezes, tem comunhão com o sistema do mundo. Que sistema do mundo? Não é que a pessoa está lá no mundo pecando. O sistema do mundo já foi impregnado nas crenças, entendeu? Porque se a gente fala, olha aqui, você está tendo, né? Você está com a sua mente ligada com o sistema do mundo. Você fala, eu não tenho parte com o mundo. Eu creio que você não tem parte com o mundo. Você já tirou tudo que é mundanismo do seu dia a dia. Só que aqui dentro tem um sistema do mundo, numa parte da mente, que se você deixar na batalha do dia a dia vencer, reinar, ou pensar com esse lado, é isso que vai acontecer na sua vida. Mãos dadas com o resultado que o mundo dá, que é caos total. Ok? Então, vamos lá. Gênesis 6, 5. Vamos indo para o finalzinho. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Original grego aí, que era continuamente mal toda imaginação dos seus pensamentos. Então, o homem, sem Deus, sem ter a mente de Cristo ativada, o que ele pensa? Mal. Os pensamentos, a imaginação, se não tiver com os pensamentos cativos em obediência a Cristo, não pensa nada de bom. Ah, mas eu não penso mal, mas pensa bobagem. Às vezes não é uma coisa mal, premeditada, mas é jogando pensamento, não é conversa fora, é jogando pensamento fora, conversa fora. Então, embora todos os que creem tenham sido reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, nós todos é que decidimos que pensamentos dirigem a nossa existência nessa terra. Se nós quisermos agradar a Deus, amados, e termos os resultados prometidos por Deus em sua palavra, nós temos que transformar o nosso modo de pensar e agir. Se você não transformar a sua maneira de pensar, você pode ser o crente mais legal da face da terra. Mas se você não está tendo resultados conforme a sua herança em Cristo Jesus, precisa transformar o pensamento ou a parte dele que não é a mente de Cristo. Amém? Estamos entendendo? Então, olha só. É uma verdade incontestável. Se a sua mente não estiver 24 horas, vamos tirar a parte do sono, ok? Em Cristo Jesus, ela estará no mundo. Mesmo que você não esteja pensando no mundo, no pecado, ela estará sendo guiada por um reino, que é o reino que já está dentro de você, através das suas crenças antigas e dos seus paradigmas. E o resultado, você já conhece bem, não conhece? Então, talvez algumas pessoas estejam chegando a esse ponto da vida dizendo, eu dei tantos nomes, por que as coisas não aconteceram na minha vida? Porque tudo deu errado. Você já ouviu pessoas dizerem assim? Todo mundo me puxa o tapete, eu não sei o que acontece. Todo mundo quer o meu mal, toda empresa que eu entro, todo lugar que eu vou trabalhar, tem alguém que implica comigo, que... Será? Você pode ter isso à sua volta, mas você atrai isso.
E por que você atrai isso? Porque as suas crenças, os seus paradigmas, é que determinam a sua realidade. Isso está lá de algum jeito e você está atraindo isso. Você já viu pessoas que dizem assim, não dá certo nenhum relacionamento. Eu começo a namorar, pode ser um homem, uma mulher, não importa. Não dá certo. Eu não dou sorte. Crente tem sorte? Eu só dou azar nos meus relacionamentos. Azar? Crente azarado? O crente azarado, azarento, é o crente carnal. Por que ele não dá sorte nos relacionamentos? Porque homem não presta. Não, querido, quem disse isso? Na Bíblia diz que tem homem bom, homem com a mente de Cristo, homem com dignidade, com caráter. Tem muito homem bom. A minoria que não presta, a maioria presta sim. Ah, mulher é tudo igual, umas... Ah, é? Quem disse isso? Deus não diz isso a respeito de nenhuma mulher. Então veja, a sua mente, se não estiver em Cristo, ela está atraindo todas as coisas de acordo com os paradigmas. Estão entendendo? O resultado você sabe qual é. Colossenses, vamos ver o que disse Paulo, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então assim, se você viu um monte de situações erradas em relacionamento, para de pensar nisso. Se você viu quebra e pobreza na sua família, até você se entender por gente, ou até você ter um encontro com Cristo, pare de pensar. Isso é aqui da terra. Isso é maligno. Isso é circunstância. Isso é artifício do diabo. Pare de pensar nisso. Ah, uma pessoa disse para mim certa vez, olha, eu vou me casar, mas eu sei que eu vou me divorciar. É verdade, ela veio pedir para eu e o bispo fazermos o casamento e disse assim, eu queria marcar o casamento e tal. Eu falei, ai que legal. Não, mas eu sei que eu vou me divorciar. Você pensa, cristãos, 2 crentes casando. Eu disse, mas como assim? A Bíblia não diz isso. Não tem essa palavra no vocabulário de um crente, de um cristão. Não existe palavra divórcio. Nosso dicionário, não tem. Não existe. Não, tal. Por que você está falando isso? Ah, porque toda a minha família é de divorciados. Meu divorciou. Minha avó divorciou. Minha vovó, minha mãe, minhas irmãs, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, todo mundo é divorciado, logo eu vou me divorciar. Vocês sabem o que aconteceu? Eu preciso contar o fim da história. Paradigma. Uma crença demoníaca. Ah, não, é uma maldição hereditária. Que maldição hereditária? A hora que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, toda maldição é quebrada ali. Jesus Cristo se fez maldição no nosso lugar. Não tem maldição que perpetue na vida de ninguém. Mas se aqui dentro eu continuar com as minhas crenças e meus paradigmas, é isso que dita a minha realidade. Se você veio de uma família pobre, você tem que quebrar fala-se espírito de pobreza. Não é espírito de pobreza, é essa mente de pobreza, essa crença de pobreza, esse paradigma de pobreza. Você tem que olhar para você e se ver uma pessoa rica, porque Jesus Cristo criou os seus filhos para a abundância, não para a pobreza e nem para a miséria. Então tem que mudar de paradigma. Se você não mudar a sua mente, a sua realidade não será transformada. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento. Lembre-se, há uma guerra em curso na sua mente. E o problema, qual é, bispa? É identificar o campo de batalha. O campo de batalha é a mente. De um lado, a mente de Cristo, o Espírito Santo, com todos os dons, frutos, todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, todo o conhecimento, toda a sabedoria. E do outro lado, as crenças e paradigmas humanos, o diabo. Você entendeu bem? Por favor, hein? Ouça outra vez se você precisar esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro. Verdadeiramente o diabo não te toca, não te possui, não transforma nada da obra que Cristo fez. Mas ele já fez estrago suficiente para apenas lançar um dardo inflamado aqui e comandar a sua realidade externa. Amém? A mente é um verdadeiro campo de batalha.
A quem nós permitirmos vencer, dominará tudo em nossa vida. Lembre-se o tempo todo que há duas pessoas disputando a nossa mente: Satanás e o Espírito Santo de Deus. Bispa, Gálatas, capítulo 5, diz o quê? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que a palavra está dizendo? Resistir ao diabo e ele fugirá. Resisto como? Para de ser bobo. Para de fazer papel de bobo. Não é assim não. Como é que eu resisto ao diabo? Eu não deixo os meus pensamentos, crenças, paradigmas construídos por ele reinar na minha vida. Eu levo cativo, troco e ajo, penso, sinto com a mente de Cristo. Quem entendeu? Amém? Então fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Bispo, eu tenho muitos paradigmas para quebrar, muitas crenças para arrancar. Se eu fosse você, eu não perdia nenhum culto. Pegava aquela confissão, só para começar, né? Aquela confissão lá de domingo. Eu vou dar um dado que eu dei aqui domingo, é estarrecedor. Para você começar a neutralizar todas as suas crenças e paradigmas errados, você precisa, por repetição, porque tudo isso foi visão, audição, experimento. A vida inteira, muitos anos, só vendo, repetindo, ouvindo, né? Então é da mesma forma que novos paradigmas e novas crenças vão se instalar e substituir as antigas. Então dizem aí os especialistas, os cientistas, que você precisa repetir, mais ou menos, só para você entender a gravidade, tá? Por dia, 1000 vezes. Algo certo, algo verdadeiro, a palavra de Deus. 1000 vezes por dia, durante pelo menos 90 dias consecutivos, para criar um hábito, para depois você levar para o resto da sua vida. Então, se você quer que a mente de Cristo domine, ganhe todas as batalhas, você precisa aprender a arrancar paradigmas, arrancar crenças antigas. Não importa se elas vieram do querido papai e da mamãe, eles não fizeram por mal. Mas agora é o resultado, não é? Não é para achar bodes expiatórios, culpados. Não é para condenar ninguém. É para daqui para frente você aprender como é que as coisas acontecem aqui dentro, a ponto de transformar a nossa realidade. Feche seus olhos, Pai amado e bendito. Neste dia, Pai, de tanta revelação e tanto conhecimento, nós saímos daqui para praticar a Tua palavra, Jesus. Entendendo, meu Pai, que 1, 2, 3 horas aqui por semana são tão poucos momentos, Pai, para arrancarmos realmente as crenças e os paradigmas e substituí-los, Pai. Por isso é que nós vemos pessoas, talvez anos na obra do Senhor, ainda tendo os mesmos resultados, Pai. Eu te louvo porque chegou a hora do Senhor nos levar para águas mais profundas, para fazermos um mergulho abaixo do nível da água, Senhor, porque a parte que está em cima é visível, é muito pequena. É a parte religiosa, é a parte do que a gente mostra, do que a gente quer fazer, Pai. Mas a parte que está submersa, Jesus, é aquela que nós nos confrontamos, é aquela que nós damos conosco mesmo no nosso espelho interior, Jesus. E reconhecemos o quanto estão errados os nossos pensamentos mais profundos. O quanto eles, de fato, têm determinado a nossa realidade em cada área da nossa vida. Por isso, Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude. Nós precisamos desta capacidade, Pai, dessa força, para criarmos, Pai, esse hábito,
para nós conquistarmos, Pai, conquistarmos, Jesus, esse domínio da nossa própria mente. Não é pensar conforme nós mesmos, não, é pensar conforme o Senhor pensa. Mas que isso seja ativado, Pai. E que quando nós identificarmos qualquer crença, qualquer paradigma, que resulte numa fala, que resulte numa atitude, num comportamento, ó Jesus, completamente fora da tua palavra, que ali a gente pare na hora e diga, não, não mais desta forma, não mais esta fala, não mais esta atitude. Jesus, é assim que nós vamos caminhar, Jesus, para aquilo que é a perfeição em Ti. E eu sei o que o Senhor prometeu a esta igreja, Jesus. Esse reinar em vida não será teoria na igreja Cristo Vive. Não será. Porque nós vamos quebrar todos os paradigmas, vamos arrancar as crenças, doa o que doer a cada um de nós, até que tenhamos todos a mente de Cristo ativada, a ponto de contigo, Jesus, reinarmos em vida. Assim nós nos despedimos certos de que essa palavra está fazendo um reboliço dentro de nós. E que a obra está acontecendo de dentro para fora. E os resultados serão tão grandes, tão grandes, tão grandes, que quando nós contarmos, as pessoas vão até duvidar. Mas vão ver, Jesus, vão Amém. Contemplar a tua glória, a tua graça, as tuas manifestações nas nossas vidas. Assim Amém. eu oro com fé, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga... Amém. Amém. Aleluia. Glória, Glória meu a Deus. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que querem ter a sua mente controladas pelo Senhor, digam amém. Amém. Glória a Deus. E assim será. Nós não vamos lutar contra esta verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.